the altar this morning. Diga suas mãos aqui para a oferta. Lord, your will, Senhor, a tua vontade it is good, é boa, it is é perfect, perfeita, it is é pleasing. agradável. And that's what we hear this E é morning, por isso que nós estamos aqui essa manhã, to fulfill your will, para cumprir a tua vontade, in order for us to be in your house, para que nós estamos em sua casa and to fulfill our call, e cumprir o nosso chamado, which you've called each one of us, do qual o Senhor nos chamou, cada to um, provide for your family, para prover para a nossa família, to provide for your mission. prover para a tua missão. This morning we have pastors here this Essa morning, manhã nós temos pastores aqui, ministering to our lives. ministrando nossas vidas. And we ask you this morning, E God, nós te pedimos essa manhã, Senhor, that you could do wonderful que o things, Senhor faça coisas that you maravilhosas, continue to do wonderful que o things. Senhor continue fazendo coisas maravilhosas. Now I prophesy E agora eu in profetizo, each household this morning cada casa aqui, that you do marvelous miracles and que o wonders, Senhor faça maravilhas e milagres aqui. that you open up the heavens upon Que each o Senhor person abra os céus sobre cada pessoa that have donated this que morning doou nessa manhã, and provided for a house. que proveu para sua casa. And we know, God, Nós sabemos, Senhor, that you are faithful, que o Senhor é fiel, that you are que o just, Senhor é justo, and that you are amazing, e o Senhor é maravilhoso, that you're going to fulfill e o Senhor vai cumprir all that you have for your tudo church, que o Senhor tem para a tua all that igreja, you have for your people. tudo isso que tem para o teu And povo. I bless your people this E eu morning. abençoo o teu povo essa I bless manhã. every individual. Eu abençoo cada pessoa I aqui, bless every family cada família, with your prosperity, com a tua prosperidade, with your blessing, com a tua bênção, with your com provision. a tua provisão. Give them vision. Nos dá visão, Senhor. Give them new ways Nos dá novos caminhos, and highways novas maneiras, so they can see para que eles vejam your goodness a tua bondade in their lives. na vida deles. In Jesus' Em mighty nome de name, Jesus. we prophesy this Nós morning profetizamos essa manhã that you multiply que o Senhor vai multiplicar the gifts and the offerings os talentos, os dons e as ofertas. so we can fulfill what you called us to do, God. Presentes e ofertas que o Senhor nos chamou para dar. And multiply the seeds, God, Multiplica as sementes, and Senhor. transform into souls and lives Transforma isso em almas e for the vidas nations. para as nações. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Vem, 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 Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, oh, Espírito Santo vem, vem nesse lugar. Cante. Espírito Santo vem, oh, Espírito Santo vem, Espírito Santo
Yeshua. I have this morning my dear friends, Amigos, Mrs. Teixeira, Pastor Brinco e Pastor Naná. Que queridas, viu? Obrigado. Ways in the church this morning. nós como igreja essa manhã. We want to give you guys a A gente gift. dá um presente. Abrir ver se gosta. He says she loves it. She wanted. She said, I want a shirt. I want the shirt that Gabe is wearing. Oh, this song. Check it out, guys. Nice. Ó, então. Lindo, lindo, lindo. Look at that. How beautiful. Sejam bem-vindos, amados. Bem-vindos à nossa casa. Amo vocês demais. Tamo junto. Cadê vocês? Estão em casa, tá? Vem aqui na frente. Não. Eu esqueci dela. Pode sentar. Bom dia a todos. Good morning, guys. Two people, good morning, guys. Bom demais estarmos juntos nessa manhã, It is so good to be together this morning with you. nesse dia que Deus preparou This day that the Lord prepared para nos conhecermos, in order for us to meet you termos comunhão em Cristo. and to have communion with Christ. Meu nome é Nana Chara, My name is Nana Shara. eu sou pastora junto com meu esposo I'm pastor alongside with my husband na Igreja da Restauração, in the Church of Restoration no Rio de Janeiro, em in Copacabana. Rio de Janeiro, Tem Copacabana. algum carioca aqui? Any Copacabana people? Ah, there we go. One guy. E nós temos também um ministério itinerante And they have a ministry all over the world, chamado Firmados na which is Rocha, called Firm on the Rock. há 10 anos. In 10 years since they started the ministry. Viajamos o mundo inteiro, They travel all over the world, pregando o Evangelho preaching the gospel e testemunhando as maravilhas de Deus. and testifying the marvelous things of God. Para você que é do Brasil, For you, whoever's from Brazil, eu venho de uma família muito famosa she comes from a family, a famous family na música secular in brasileira. the secular world. Sou filha da cantora She's daughter of the singer Baby do Brasil, Baby of Brazil, se chamava Baby Consuelo. which was called the Baby Consuelo. Quantos conhecem minha mãe? Anybody know her? Uma tremenda mulher de Deus, A tremendous woman of God. que já é pastora. She's a pastor. Amém? Amen. Sou filha de um guitarrista que toca muita guitarra. And she's the daughter of a tremendous guitar player. Já foi considerada pela Guitar Player, aquela revista, Yeah, he was considered by the magazine Guitar Player 3 vezes for 3 times in a row. um dos maiores guitarristas do mundo. One of the best guitar players in the O world. nome dele é Pepeu Gomes. Mr. Phil Gomes. Mas ele ainda vai tocar muito aquela guitarra para Jesus. And she says he's gonna play a lot of guitars for Jesus. Amen. Porque todos os nossos talentos estão a serviço do Rei. And all our talents are in service of the Lord. A Bíblia diz, porque dele e por ele, The Bible says that it was for him e para ele and são for todas him as coisas. are all things. Tanto eu como Brinco Me and my husband Brinko, éramos artistas seculares. they are secular artists. Cantores no mundo They sing in the world antes de nos convertermos. before they came to grace. E Deus nos arrancou lá do império das trevas. And the Lord took him from darkness E nos transportou para o reino do Filho do seu right into the amor. kingdom of the Son, the King Jesus. Eu tive com as minhas duas irmãs And I was along with my 2 sisters. um trio. It was a trio. Era um grupo vocal, musical, There was a vocal band, que se chamava SNZ. which was called SNZ. Alguém lembra do SNZ? Anybody remember those? Oh, yeah. Fizemos muito sucesso no meio dos jovens. And they were very famous amongst the youth. E minha irmã mais velha, Sara Shiva, And my older sister, Sarah Shiva, foi a primeira pessoa alcançada pelo Senhor na minha she família. was the first one to come to the Lord. Ela se converteu. And she came to grace. Depois a minha mãe, a Baby, se converteu. And then baby Consuelo came to the Lord. Depois eu me And converti. then it was Nana.
Nana Chara. Nana Chara. Quase uma oração em línguas. Almost Nana Sara Nunes. Minha família toda tem nomes diferentes. All my siblings have different names. Ouve só o nome das mulheres da família. Check it out, just the women of the family. Sara Shiva, Nana Chara e Isabelê. Sana Shira, Sama Shara. Você vai ser batizado no Espírito Santo se você tentar falar. You say that 3 times, you're baptized in the Holy Spirit. Mas Deus fez uma obra linda na minha vida. And God did a wonderful work in my life. Porque eu era uma cantora do mundo. Because I was a secular singer. Eu aparecia nas televisões. She was all over Eu fazia sucesso. TV. She was famous. Eu ganhava dinheiro. She was successful. Eu dava muitos autógrafos. She gave a lot of Eu era autographs. reconhecida por onde eu She passava. was recognized wherever she went. Minha família é muito amada no Brasil. My family is very loved in Brazil. Eles marcaram a história da música brasileira. They marked the story of the history of the Brazil music. E eu já estava trilhando esse caminho. And she was ready, going along the way with them. Ser uma artista que cantava uma música To be an artist that sang a song que entretia as pessoas, that would entertain the people, mas não transformava a vida de ninguém. but would not transform anybody's life. E graças a Deus, But thank God, o Senhor me alcançou. the Lord had found me. Porque eu estava ali aparecendo nas televisões, Because I was there on TV, fazendo all the sucesso, channels, very successful. sorrindo, I was smiling, mas por dentro de mim, but inside of eu estava myself, morta, I was dead, sem sonhos, without sem dreams, alegria de viver, without the joy of life, machucada pelo pecado, hurt by the sin of the world, sem um futuro de paz. without a future of hope and A peace. minha vista, My eyes, porque eu sofria demais com decepções amorosas, because I suffer along with my emotions, my relationships, e tudo o que eu mais queria and all that I wanted, era ser feliz. it was to be happy. E eu não encontrava essa felicidade And I couldn't find the happiness. na fama, I couldn't find happiness no in meio fame, artístico, and in artists, no dinheiro, in money, no sucesso que o mundo dá. in the success that the world can give. Então eu era uma pessoa vazia. So I was an empty person. Eu quero te dizer que o tamanho do seu vazio I want to say this morning that the size of your emptiness, é o tamanho da presença de Deus it is the size of the dentro de presence of você. God for you. Porque Deus, ele tem um tamanho que ocupa toda a sua lacuna na sua alma. Because God is the size of all the empty hole that is inside of your soul. Ele pode preencher tudo o que você necessita. And He can fulfill all that you need. E que muitas vezes buscamos nas pessoas ou nas A coisas. lot of times we search in things and people, E sempre nos frustramos. always frustrate ourselves. Porque Ele é o único que pode nos suprir por completo. Because He's the only one that can surpass this or fulfill all for us completely. E chegou um determinado momento And there came a point in my life, que depois que a minha irmã mais velha, Sara Shiva, se converteu, after Sarah Shiva came to the Lord, Deus usou a vida dela para que eu pudesse ser alcançado. God used her life in order for me to be saved. E eu aceitei Jesus. And I found Jesus. Comecei um processo muito longo I began my long process de cura interior. of healing. Cura nas minhas emoções. Healing my emotions. Cura das rejeições que eu sofri. Healing rejection. Dos traumas. The traumas that I suffered. Jesus começou a me reconstruir. Jesus began to transform me. Firmada na rocha. Firm on the rock. E o meu maior sonho And my biggest dream, era me casar. it was to get married, Amar e ser amado. to be loved, Ter um amor para a vida to inteira. have love for the rest of my life. Só que como eu só conhecia o pecado, But since I only knew sin, eu só me frustrava. I only frustrate myself. Eu não vivia a realização desse sonho. I didn't fulfill the realizations Eu of the só dream. me decepcionava And I only messed up com os relacionamentos que surgiam para with mim. the relationships that I was along the way with. Então, quando eu conheci Jesus, So when I met Jesus, eu decidi esperar nele, I began to wait on Jesus. me guardar em santidade, I began to save myself in holiness. ouvir e praticar a sua And palavra, to listen, to practice His word, cumprir os seus princípios, fulfill His principles, obedecê-lo em tudo, obey Him in everything. porque eu não tinha mais nada a perder. Because I didn't have anything else to lose. Eu queria viver as promessas I wanted to live these promises que a Bíblia estava dizendo a mim, a meu e a seu respeito. that the Bible talks about in mine and yours. Então eu decidi viver para Deus, ser santa, separada. I began to live a life separated by God. E foi quando Deus mudou a minha história, And that's when God changed curou my as minhas story, feridas, and healed my wounds, sarou o meu coração, healed my heart, me trouxe esperança de viver brought me hope of life, e me casou com o homem mais lindo dessa and terra. gave me the most wonderful husband of this world. Eu conheci o pastor Brinco, I met Pastor Bringo. ele também era músico, He was a musician,
cantor de uma banda de rock, He was a singer of the rock band que fazia muito sucesso no meio dos jovens, that was also famous mas a amongst gente you, nunca se cruzava. but we never met each other. E um dia num estúdio de gravação nós nos And conhecemos. one day in a studio that we met. E Deus mandou eu abrir minha boca e falar de Jesus para ele. And then God spoke to me and told me to speak about myself to this man. E eu achei que eu tava ficando louca. And then she said, maybe I'm crazy. Nem imaginava que ele viria ser meu marido. I never imagined that he was going to be my Eu husband, só obedeci a Deus. but I only obey God. Eu quero te dizer que quando Deus mandar você pregar para alguém, I want to say to you this morning, when God calls you to preach to someone, não feche a sua boca. don't close your mouth. Não fique calado. Don't be quiet. Seja ousado. Be bold. Pregue. Preach. Dê testemunho. Give testimony. Fale do amor de Deus. Speak about the love of Nesse God lugar e nessa terra. in this world, in this Porque city. existem vidas. Because there are lives Só você pode alcançar. that only you can E que Deus conta reach. com você. Because when God is with you, Para que essa vida seja resgatada. so those lives can be transformed. Ainda bem que eu abri minha boca. Thank God that I obeyed, opened my E mouth, preguei o Evangelho. and I preached the gospel. Porque Deus fez uma obra linda na vida do Brinco. Because God did a wonderful work in Brinco's life. Deus quebrou o vaso todinho. God broke the entire vase Fez jar, vaso novo. and He made a new jar, Embrulhou para presente. and wrapped in present, E me entregou. and He gave to me. Aplauda o Senhor. Come on, guys! Quando eu conheci Brinco, When I met Brinco, ele não era essa bênção que você está vendo hoje he's aqui. not a blessing or a man of God. Ele era um homem endemoniado. He was a man filled with demons. Um homem mulherengo. He was a womanizer. Promíscuo. He was promiscuous. Gostava de briga na He rua. loved fighting in the streets. Era um homem que servia a demônios. He was a man that served demons. Ele fazia parte de uma religião chamada Candomblé. He was part of a religion called Candomblé, Ele tocava spirituality. tabaque And he used to play the timbre no terreiro de Macumba inside of this spiritual, very demonized setting, para invocar as entidades. which is a kind of a witchcraft to invoke the demons. E ele tinha uma vida toda errada, And he had a completely wrong life, comprometida com o pecado. involved with sin. Talvez você conheça alguém assim na sua Maybe família, you know someone in your family. no seu meio de amigos, Maybe you know someone no seu trabalho ou na sua escola. at work or a Mas eu family. quero te dizer I algo. want to tell you something this A morning. Bíblia diz The Bible que says, aonde abundou o pecado, where abound sin, superabundou a graça de Deus. who superabound grace, amen? E se Deus fez a obra na vida do Brinco, God did a work in people's life. Deus pode fazer a obra na vida de qualquer God can pessoa. do some kind of work in somebody's life. Ele é um milagre vivo. He's a miracle. Se Jesus não tivesse alcançado ele, If God has not found him, certamente hoje maybe today ele estaria preso he would have been arrested ou morto. or maybe dead. Ele é a prova de que qualquer pessoa pode se converter. He is the proof of that anyone can come to the Lord. Talvez você não tenha noção Maybe you have no idea do que Deus quer fazer com a sua vida, what God wants to do in your life. do que Deus quer fazer com as pessoas que você toca, What God wants to do with the people that you touch. do que Deus quer fazer através de The people você. that wants to do through O que you. você precisa decidir nessa manhã What do you want to decide this? What you need to decide this morning? é simplesmente obedecer a Deus. It is to simply obey God. Porque eu aprendi algo muito precioso. Because I learned something precious. Quando eu cumpro princípios, When I fulfill principles, Deus cumpre promessas. God fulfills promises. Quantos têm promessas aqui para How se many of you guys have cumprir? promises in store? Quantos têm milagres para acontecer na sua vida? How many Diga of you guys have eu. miracles that God wants to do in your life? Eu profetizo que Deus vai fazer milagres na sua história Prophets that God's going to do. e vai te wonders in usar your life. poderosamente nessa terra. God is going to use you so marvelous. Você só precisa dizer como nós dizemos: All you have to say is what we say. sim para o Senhor. Yes to the Lord. Eis-me aqui. Yes, Lord. Here Eu am quero te I. servir I want to serve you com o meu coração, with my com heart, as minhas atitudes, with my attitude, com a minha obediência, with my obedience, com a minha santidade, with my holiness, com a minha entrega, with my com tudo que eu tenho. sacrifice, with everything I Eu have. quero ser diferente I want to be different numa geração de iguais. in a world that everybody's the Eu same. quero marcar vidas I want to mark com a life presença de with Deus the presence of que God mora dentro de mim. that lives inside of me. E é isso que Deus quer fazer And that's what God wants to nesse tempo, do in this na time, sua história. in your E story. nós estamos aqui para testemunhar And here we are to que testify vale a pena obedecer a Deus. that it is worth it to please God. Vale a pena ser santo. It is, I mean, it is, it's worth it to be holy. Porque fidelidade a Deus Because
fidelity to God, tem recompensa. there's a reward. Fidelidade a Deus When you're faithful to God, tem recompensa. there are rewards. Se você deseja viver isso nessa manhã, If you desire to live abra o that, seu coração open your heart this para a palavra que será liberada for the word that's going to be na sua delivered história. in your E history. permita com que ela caia no solo fértil And allow for that fruit to fall in the fruitful e produza frutos, ground, para que a sua vida seja transformada in order for your life to be por transformed completo completely, e para que você possa ser um canal in order that you can channel para transformar muitas outras vidas to transform many lives por onde você passar. wherever you go. Você crê nisso? Do you believe this Então morning? dê um forte aplauso. Aleluia! Glória a Deus! Pastor Brinco, Pastor Rico, pode ver. Ele é meu vaso colorido. he's my colorful jar. Ele é o brinco da Nana. He is the ring of Nana. Eu posso dizer que ele é o brinco e eu sou a tarraxinha. So he is the ring and he's the, what do you call the earbacks. Eu tenho muita alegria de ter um ministério com meu esposo I'm so thankful to have a ministry with my há husband 10 anos. for 10 years. E mais alegria ainda And even better, de estar com vocês pela primeira vez nessa manhã. to be with you for the first Nós time. amamos vocês. We love Vocês são a nossa família you. You are my family aqui na terra. here on earth. Beijo no coração. Big Deus kiss to you guys. abençoe. God bless you. Come on. You can do better than that. Come on, guys. Tá bom esse? Tá bom esse? Esse ou outro, pessoal? This Tá bom? microphone the other. This is good? Você está me ouvindo? Can you guys hear me? Amém. Ela é linda, né, irmãos? She's beautiful, right, brothers and sisters? Ela é minha. She's his. Foram 1 ano e 8 meses de oração It was 1 year and 8 months of prayer em um processo. in the process. Diga processo. Say with me, process. Não há como você viver o propósito You cannot live the purpose sem passar pelo processo. without going through the process. Olha para você como uma lagarta It looking like a lizard, e tem um processo and there's a process de um casulo of when you start. e no final desse processo At the end of the process, sai uma borboleta. there is a butterfly. Antes de ser uma borboleta, Before it becomes a butterfly, você foi uma lagarta. you wore a little what do you call it? Caterpillar. E entre a lagarta para a borboleta In between a caterpillar to a butterfly, existe o processo. there's a process. O tamanho do processo The size of the process, é regular it is regular, com o tamanho do but propósito. the size of the purpose. O que você quer dizer com isso, pastor? What do you want to say, Pastor? Que o tamanho da sua guerra That the size of your war, será proporcional it is purpose, ao tamanho da sua vitória. is the size of victory, amen? O tamanho da sua guerra The size of your warfare, será o tamanho da vitória it is the size of the victory que Deus vai derramar that God's going to pour na out. direção da sua vida, The direction of your na life, direção da sua the casa, direction of your na house, direção do seu in ministério the direction of your ministry, e na direção do seu in casamento. the direction of your marriage. Quando Jesus na cruz do Calvário disse: When Jesus on the cross said, está tudo consumado, it is finished, ele chegou ao seu propósito. he came to his purpose. Mas até Jesus Cristo, But until Christ, para chegar no seu to propósito, get to his purpose, teve que passar pelo he processo. had to go through the process. Teve que passar pelo processo da cruz. He had to go through the process of the cross. Teve que passar pelo processo do deserto. He had to go through the process of the desert. Teve guerra, There was war. teve batalha. There was battle. Ele disse aos seus He discípulos: told his disciples, no mundo tereis in aflições, the world you have mas hardships. não olhem para trás, Don't look behind. não se fadiguem em suas almas, Don't be tired of your soul. porque eu venci o mundo. Because I overcame the world. Jesus passou por um processo, Jesus went through the process. passou pela sua guerra particular, He went through this battle, mas ele particular chegou, battle. mas ele chegou no final. But he went to the end. E chegando no final do processo, Going to the end of the process, ele viveu he lived o propósito do Pai para a sua the vida. purpose of the Father in your life. Talvez você esteja aqui na Califórnia, em Maybe you're in California, LA, LA, maybe passando por um processo, going through a process dentro de um casulo, inside a little não cocoon. Cocoon, that's what it is. You like that? passando por um He's casulo, learning English. He's learning. Yeah. Going through a cocoon, Mas você não está entendendo nada. but you don't understand it. Mas a finalização de Deus para o seu processo But the finalization of the process, será a completude do propósito que Ele tem na direção da sua vida. it is the finalizing
purpose of the process to your life. E o segredo aqui é você permanecer ouvindo e praticando And the secret is for you to remain listening and practicing durante o processo during the process e no final desse and processo. at the end of the process. Eu quero compartilhar uma palavra com você, I want to share a word with you onde ela fala muito ao meu coração, that it speaks to my heart. e o título dela é Família Firmada sobre a And the Rocha. title is called The Family Firm in the Rock. Parece até assim um nome de banda de rock, né? It's kind of like a rock band name Até title, right? repete, né? Família Firmada sobre Family a Rocha. Firm on the rock. Diga assim, eu e minha casa. Say, in my house, Diga, eu e minha casa in my house, estamos we are firmados firm sobre a rocha, on the rock. que é Cristo That is Jesus. Christ Dê Jesus. mais um forte aplauso a Ele nessa Put your manhã. hands this morning. Toda honra, toda glória Glory. sejam dados a Ele. I give it to the Father. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Mateus capítulo 7, versículo 24. Matthew 7:24. Quem achou aí, diga amém. Matthew 7. 24. Come on, baby. Come That's on. good. Você achou? Quem achou aí Mateus 7, 24? Primeiro livro do Novo Testamento, diga amém. 7:24, the first book of the New Testament. Isso. Se você não achou Mateus 7, 24, If you didn't find Matthew 7:24, você pode ir no livro mais lido da Bíblia, you can go to the book, the most read book of the que é Bible, o livro do índice. which is the book of the index. Lá você vai achar Mateus 7, 24. There you're going to find the book of Matthew 7:24. Vamos à palavra do Senhor? Let's go to the Word of God. 7, 24 diz, That Matthew 7:24 eu vou ler, eu vou primeiro declarar em português e o pastor vai falar em inglês em seguida. declare, and I'm going to say it afterwards. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, esse será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Anyone who listens to my teachings and follow it is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Mateus 7, 25. 7:25. E vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram com ímpeto os ventos contra aquela casa, mas aquela casa não caiu porque estava ou fora edificada sobre a rocha. To the rain comes a torrent, and the flood waters rise, and the wind beats against the house. It won't collapse because it is built on a bad rock. Mateus capítulo 7, versículo 26. Matthew 7:26. Porém, contudo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, esse será comparado ao homem imprudente, insensato, em algumas traduções louco, que edificou a sua casa sobre a areia. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it's foolish, like a person who builds a house on a sand. E Mateus 7, 27. In 7:27. E vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram o vento contra aquela casa, e a Bíblia diz que foi muito grande a sua queda, ou numa tradução que eu gosto mais, que foi muito grande a sua ruína. And when the rain floods, it came, the winds beats against the house, it will collapse with a mighty, in some translations, crash, with a mighty crash. Amém, Deus, aqui está a sua palavra nessa manhã. Lord, it is your word this morning. Nós não precisaríamos mais de nada, We don't need anything else, porque esse é o nosso norte. because this is our focus. A Bíblia é a nossa bússola. Your Bible, it is our clock. Eu costumo dizer que quando eu abro a Bíblia me abre, When I open the Bible opens me, porque ela é o confronto because she is my comfort. necessário. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos se You quiser. can open your eyes if you want. Necessário It is my necessity para a minha mudança genuína. for the change of a heart. Mas nessa manhã, Deus, But this morning, Lord, ajuda-nos a entender melhor a sua palavra. help us understand your word Dê uma better revelação in the revelation que encontre pouso nos nossos that it corações. finds in our E hearts. que possamos sair daqui And we leave this place today no processo in the process ou no final do and processo, at the end of the process, mas com a mudança but with a que change. o Senhor quer fazer em nós. What you want to do in us, Em nome do Pai, in the name of do Jesus, Filho in the name of e the do Father, Espírito the Santo. Son, and the Holy Spirit. Amém. Amen. Olha Can you pra make some cá. noise this morning? Come on, church. Aleluia! Hallelujah. Em todo o processo, o segredo é você colocar em prática a palavra de Deus. The secret of the process it is getting the word of God and obeying and fulfilling it. E aqui nós encontramos dois tipos de crentes bem ressaltados na palavra do So Senhor. here are two types of Christians here in the word of God. Aquele que ouve a palavra e pratica, The one who listens to the word of God and practice, e aquele que ouve a palavra e faz o que bem entende. and those who listen to the word and do whatever they want. E
nos tempos de hoje, no mundo pós-moderno, In the worlds of today, in our society, dentro das igrejas, inside the church, não aqui no Bola de Neve, not here at Snowball Church, mas nós encontramos esses dois tipos de crentes. but we find these two types of Christians. O que ouve e pratica Those who listen to obey, e o que ouve e critica. and those who listen and critic. Que tipo de crente você tem se tornado na presença do Senhor? Which the type of Christian that you become in the presence of God? Independente da palavra, você ouve e pratica? Despite of the words you listen and practice? Ou dependendo da palavra, Or você depending ouve e on critica? the word that you listen and you criticize? Porque normalmente nós praticamos as palavras de conforto, Normally we practice the words of comfort, mas criticamos aquelas que nos confrontam. but we criticize those that makes us uncomfortable. Porém, a palavra de conforto, However, the words of comfort, ela serve para acariciar a nossa alma. it is good for our soul. E isso não tem nada de errado, There's nothing wrong with porque that, a palavra de Deus conforta o ser humano. because the word of God confronts the human being. Mas a palavra de confronto But the word of confrontation, nos impulsiona no processo it takes us to the process, para a geografia da nossa mudança. into geography of our change. Porque o confronto é que causa a verdadeira mudança. Because the comfort, it's what creates the transformation. Porém, nós estamos acostumados a praticar as palavras que nos confortam, However, we're used to doing the words that makes us comfortable. mas rejeitamos aquelas palavras de confronto. But we reject the words of confrontation. E o processo, ele tem um objetivo na sua vida e na minha vida. And the process has a subject or has a purpose in our life. O processo não veio para te matar, The process didn't come to kill you. o processo veio para te mudar. The process came to change you. E a mudança não começa na geografia externa. And the change does not begin in the geography of the outside. A mudança que vai colocar você apto para o propósito de Deus na sua vida The change that make you ready for the change of God, é uma mudança interna, it is the change that happens on the inside of you. na geografia do eu. In the geography of the me, and me, of I, and I. É quando eu decido mudar. It's when I begin or decide to change. Porque no processo, quando eu mudo, Because in the process, when I change por dentro, from the inside, eu causo uma mudança I cause a change por fora. for the outside. Então você precisa entender que quando eu mudo, So when I change, tudo muda. everything changes. Mas a mudança genuína, But the genuine, ela vem carregada it is filled de arrependimento. of repentance. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. There's a difference between repentance and remorse. O remorso faz com que você volte ao processo no seu princípio, Remorse, it makes us to go back to the beginning of the e process. que não haja uma mudança genuína na sua vida. There's no genuine transformation. Mas o arrependimento But when there is repentance, vai gerar uma mudança genuína it will generate a e genuine perpétua na presença de Deus. change in the presence of God. Porque arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Você pode até chorar no seu arrependimento, You may even cry when you repent. você pode até chorar na presença de You Deus. may even cry in the presence of God. Mas me perdoa essa palavra de confronto nessa manhã. Forgive this word of confrontation this De morning. nada valerá o seu choro diante de Deus There's nothing good crying in the presence of God se você voltar a fazer tudo de errado novamente na segunda-feira. if you continue to do everything all over again on Monday. Porque o Tomorrow. verdadeiro arrependimento Because the true repentance é quando você passa pelo processo, is when you go through the process, você gera uma mudança genuína dentro de você generate a change inside of you, e você jamais volta a cometer o mesmo erro na sua and you vida. never continue to commit the same mistake again. Porque quando eu mudo, Because when I change, é que tudo muda. it's when everything changes. Você pode repetir isso para você nessa manhã? Can you say that again Você this pode morning? repetir isso para sua alma? Can you say that again Você pode this colocar morning? a mão no enganoso Can you place your e hand? não é o seu cônjuge. It's not the
Can you place your hand on Tem the muita person? gente que põe a mão logo na esposa. Enganosa é ela, A pastor. lot of times they say, the one who's making mistakes is my husband or my A wife. palavra diz em Jeremias 17:9. The Bible says in Jeremiah Você vai 7:9, entender quem é o enganoso you agora. understand who is the one who's making a mistake. Enganoso é The person who makes a mistake o coração, is the heart. mais do que todas as coisas. More than everything else. E perverso, And perverted. quem o conhecerá? Whoever knows it. Muitas vezes nós falamos, não, pastor, foi o diabo. A lot of times you say, oh, pastor, it was the devil. E não é o diabo não teve nada a ver com as suas escolhas. And it wasn't the devil. That has nothing to do with your choices. Muitas vezes é o seu coração, o meu A lot coração, of times it is their heart, my heart, que your a heart. Bíblia aponta como The enganoso. Bible says that he makes mistakes. Então que você não deixe o seu coração enganá-lo no processo da sua mudança nessa manhã. Don't allow your heart to fool you this morning. Que você possa viver o processo That you may live the process e chegar até o seu final and get into the end of it. vitorioso Victorious. para entender To fulfill em sua completude in the understanding o propósito de Deus na direção da sua the vida. purpose of God in your life. Posso ouvir o amém? Can I hear an amen? Can you clap your hands? Come on, church. Aleluia! Então a grande pergunta do Espírito Santo hoje para mim e para você é: que tipo de crente você tem se tornado na minha presença? So the greatest question this morning is what type of Christian have you become? Você ouve e pratica a palavra, Do you listen and obey the word? ou você tem se tornado aquele crente Or have you become the Christian que é o eu faço, that I do, eu decido, I decide, eu vivo, I live, eu sou, I am, e você começa a viver o... Agora eu quero ver, irmão, você fazer essa tradução. O eu evangelho. and I begin to be I gospel. Ai, gospel. Tudo posso em mim mesmo que me fortaleça. I can do all things if I fortify myself. E tem muito cristão hoje que não vive a completude da A promessa lot of people don't fulfill the purposes of God, the promises of God, porque não cumpre a completude da primícia. because they don't fulfill the purpose of the first fruit. E a completude da primícia é cumprir princípios. The fulfillment of the first fruit is to fulfill A minha principles. esposa aqui disse que quem cumpre princípios His wife says that whoever fulfill principles vive promessas. lives promises. Então precisamos entender que o processo nas nossas vidas So the process of our lives, é para que haja a maior mudança possível, it is in order to have the biggest change, para que você esteja propício in order for you to be ready a ser usado por to Deus, be used by God, a ser uma ferramenta na mão do to be Espírito Santo. a vessel in the Holy Spirit. Porque aquilo que você Because whoever you are, é aquilo que você irá multiplicar. it is what you're going to change. Então que nessa manhã, querido, I mean, this morning, independente do nosso enganoso particular, despite of our mistakes, our hearts, você se permita a mudança genuína na presença do Pai, allow the change of God in your para que life, você possa marcar uma geração in order that you can touch a com generation o seu testemunho genuíno nessa manhã, with your testimony this com a morning, sua mudança genuína nessa with manhã, your genuine transformation em nome de Jesus. in the name of Jesus. Aleluia! Existe uma palavra-chave no processo, There's a key word in the e process, essa palavra-chave é and permanecer. this key word is to remain. E a Bíblia nos aponta para essa palavra o tempo todo. And the word continues to point us to this direction of remaining. A Bíblia fala sobre aquele que põe a mão no arado e não pode olhar para The Bible trás. talks about the man who places his man on the work of God and does not look to the back of his life. A Bíblia fala sobre aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Those who standing up this morning, be careful not to fall. Então existe uma palavra-chave que é a palavra And permanecer. there's a key word is called to remain. Permanecer fiel. To remain faithful. Permanecer firmado sobre a To rocha. remain upon the rock. E a palavra permanecer, ela se aplica em dois And lugares. the word remain or to remain applies in two ways. Durante o processo During the process e na completude dele. and at the end of the process. Porque é muito mais difícil do que você conquistar Because it's so much harder to fulfill. é você permanecer na conquista. It is to remain in your victory. Então você precisa encontrar esse verbo na sua vida, que é permanecer firme sobre a You need rocha. to find this verb that is to remain upon the rock. Você precisa entender que há uma diferença entre salvação e santificação. You know, there's a difference between salvation and sanctification.
A salvação é algo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Salvation is something that Christ have done for us on the Calvary cross. Você não precisa fazer nada para ser salvo. You don't need to do anything in order to be saved. É só aceitar o nome de Cristo como seu único Senhor e You Salvador. just have to accept Christ as your Savior and your Lord of your life. Isto já garante a sua posição de salvo no reino de Deus. That guarantees the salvation's place in your life. Então a salvação é graça. So salvation is grace. E graça é você receber aquilo que você não merece. And the grace is to receive what you don't deserve. A salvação foi conquistada por Cristo. Salvation was conquered by Christ. Mas a santificação But é sanctification, conquistada por mim. it has to be done by us. É permanecer na sua palavra. It is to remain in His promises. É in His word. permanecer na sua presença. It is to remain in His presence. Para você entender melhor, In order for you to understand this morning, a santificação tira o homem do mundo. sanctification takes men from the world. Perdão, a salvação tira o homem do mundo. Salvation takes the men from the world. Mas a santificação But sanctification tira o mundo do homem. takes the world from us. Você entende isso? You guys understand that? E esse é o processo. And that's the process. Esse é o nosso processo a ser seguido. That's our process to be continued. Porque tem muita gente que acha que ser salvo Because a lot of people think that to be saved garante a sua permanência no reino de Deus. guarantees their stay in the kingdom of E God. eu não estou aqui discutindo a teologia de uma vez salvo, sempre We're salvo. not talking about once saved, always saved. Eu estou dizendo que existe um processo. I'm talking about the process E o preço a ser pago por mim e por você. and the price to be paid by you and I. O preço maior foi pago na The cruz. greatest price was paid in the cross. Mas a santificação But the é sanctification, simplesmente o preço que eu e você devemos pagar por ele. it is simply the price we pay for Christ. Quando nós permanecemos sobre a rocha, When we remain on the rock, o vento pode soprar. the wind may blow. Você lembra da palavra? Remember the word? Entre aquele que ouve e pratica Between those who listen and e practice aquele que ouve e não and pratica, those who listen and not practice, uma coisa em comum: there's one thing common. guerra, War, problema, problems, gigantes. giants. A palavra diz que transbordaram os rios, The Bible says it transported the rivers. Isso é guerra. All the rivers, there's war. que vieram as tempestades, There was the storms, que o vento soprou, the wind blew. mas aquele que praticava a palavra, But the one who practiced the word, a casa não foi arrancada, the house was not taken porque away estava firmada sobre a rocha. because it was firm on the rock. Deixa eu te falar algo nessa manhã aqui, Let me tell you querido. something this morning, my Se no friend. processo da sua guerra, In the process of a war, independente do que você esteja vivendo, despite what you live, além de você ouvir a palavra, aside from você listening to the começar word, a ativar e praticar a palavra de Deus na sua vida, you gotta activate the word of God in your o life. vento pode soprar contra você, The wind may blow upon you, a casa against pode you. balançar, The house may fall from that algumas janelas podem vir a serem quebradas, Some windows might be broken, mas você não será arrancado, but you're not going to be taken away porque você estará praticando a palavra de Deus, because you're going to practice the word of God. principalmente na hora da guerra, Even though the times are hard, principalmente na hora do seu processo. especially the times of the process and war. A palavra secreta aqui então é permanecer. The word here is to remain. Quando eu completei 45 anos de idade, When I became 45 years old, eu pesava 100 quilos. I was 100 kilos, E eu passei por um processo. and I went through a process. E em 42 dias, In 42 days, eu perdi 25 quilos. I lost 25 kilos. Isso é mais ou menos entre 45 e 50 pounds. It's about 50 pounds. Eu perdi, ou eu gosto de falar, eliminei, So I like to say I eliminated, porque quem perde corre o risco de achar. because whoever loses, they Então eu find. eliminei So I eliminated 25 quilos 25 kilos, em 42 25 dias. pounds, 50 pounds in 25 days. E todo mundo me pergunta, o que você fez? A lot of people say, what did you do? A foto aí, gente. Tem a foto dele, Então gordinho. tá a foto, né? Eu era uma catedral, It was a cathedral, e depois virei um templo do Espírito Santo. and it became a temple of the Holy Spirit. Mas eu não eliminei os 25 quilos I did not eliminate 25 kilos para ter um corpinho de 18, in order irmão. to have an 18-year-old body. Eu eliminei os 25 quilos I eliminated
the 25 kilos, porque além de estar morrendo, because aside from being almost dead, eu cometia o pecado mais comum entre nós cristãos, I committed the sin some of us que commit, não é falada na igreja. that is not spoken in the church. Falamos sobre o sexo ilícito, We talk about sex, falamos sobre o we adultério, talk about adultery, falamos sobre a we mentira, talk about lies, falamos sobre o we palavrão, talk about mas cuss não words, falamos sobre a comida. but we don't talk about food. Silêncio na igreja. There was a silence just for a moment. E Deus falou comigo: And then God spoke to me. se você não controla aquilo que você come, If you don't control the thing that you eat, você não controla nada na sua you vida. don't control anything in your life. E eu estava morrendo, And I was dying. a minha pressão estava 22/12. His pressure was going to the roof. A minha trilogia hormonal, His hormonal triology, que é o que segura o homem na face da terra, which holds every human being, testosterona, cortisol e testosterone, tireoide, cortisone, and thyroid, estava completamente desequilibrado. it was completely devastated. Em 42 dias, In 42 days, sem fazer nenhum exercício físico, without one exercise, só na reeducação alimentar, just re-educating myself, eu eliminei how I 25 ate. quilos. I eliminated 25 pounds. Mas muito mais do que Or isso, kilos, sorry. And more than that, não é o peso que eu perco, it's not the weight that I lose, mas é a saúde que eu ganho. it is the health that I gain. Eu hoje, com quase 50 anos, Today, almost being 50 years old, a minha pressão 11/7. it is my precious 11-7 when in Brazil. A minha testosterona, My testosterone, a minha tireoide, my thyroid, o meu cortisol. my cortisol. Na minha idade, essas palavras, elas valem ouro. In my age, those words, they're gold. Estão equilibradíssimos. They're beautiful. Sabe o que eu fiz? You know what I did? Comecei a comer a comida do céu. I began to eat the manna Comecei a of fazer aquilo heaven. que Deus disse para eu I fazer. began to tell God Mas o what mais God told me to do. difícil não é você largar aquilo que você The gosta. hardest part is not to Ao contrário, o mais leave what you difícil é like. você largar aquilo que você não gosta. The hardest not to leave, to not eat not what you like. O mais difícil é você abandonar aquilo que você The gosta. hardest part is to leave what you like. E é disso que nós estamos falando nessa manhã. And that's what we're talking about this morning. O processo está muito mais relacionado a você largar aquilo que você gosta The process is to talk so much more about it, to leave the things that we like, do que aquilo que você não gosta. of the things we don't like. Exercer a cruz To exercise the é cross, você entender que existe a sua vontade in order to understand that there's a will, there's my will, contrária à vontade de Deus. your will is a lot of times contrary to the will of E God. você é capaz do seu relacionamento abrir mão da sua vontade A lot of times you have to leave your will para fazer a vontade de Deus. in order to do the will of God. Mas o mais difícil não foi eliminar os 25 quilos, The hardest part is not to eliminate the 50 mas pounds, foi permanecer nesses 4 anos but it was to remain sem encontrá-los. without finding. A palavra-chave então aqui The key word is, no nosso processo in the process, é permanecer. is to remain. Permanecer. To remain. Permanecer na igreja, meu To irmão. remain in church, Depois guys. que você encontra um defeito no seu pastor, When you find mistakes in your pastor, mas você entende que todo homem tem defeito, you understand that every man has mas que mistakes. sobre a vida do seu pastor há uma chamada de Deus. But you understand that there is a calling upon your pastor's E life. quando você permanece na igreja, And when you remain in the church, você está dizendo, you say, independente do defeito dele, despite from his eu mistakes, sei que Deus tem uma chamada na vida I know dele that God has called his life, e eu decido permanecer na and I igreja. remain to stay in the church. Eu sou de uma época I came from the time que quando eu era confrontado no meu pecado, when I was confronted in my sin, eu mudava ou eu matava o pecado. I killed the sin. Hoje em dia, Today, muitas pessoas, a lot of people, não aqui no Bola de Neve, not here at quando são Snowball, confrontadas no when pecado, they're confronted in the sin, mudam de igreja, they change mudam churches. de cobertura, They change their porque coverage não são capazes de matar o seu pecado, because they're able to kill the mas sin. mudam de igreja But they change the church para permanecerem in order to remain, fazendo aquilo que querem to do whatever they e want, não aquilo que Deus quer. and not what God wants them to do. A palavra permanecer, The word to remain, ela tem que se estender em todas as áreas da sua it vida. has to exchange in all the areas of our lives. Muito mais difícil do que você conquistar é você permanecer na conquista. It's so much harder to conquer than to stay in conquering. Você
precisa permanecer nas alianças que Deus confiou a você. You have to remain in the covenants that God has given. Alianças ministeriais. The covenant, ministry covenant. Permaneça na sua igreja, na sua chamada. Remain in the call in your church. Aliança na palavra de Deus, The covenant with the Bible, que é a rocha da nossa vida. which is the rock of our life. Aliança matrimonial. The covenant with the marriage. E todas essas alianças trazem um confronto gigantesco. In all those areas, brings a tremendous confrontation in our lives. Permanecer casado hoje é muito mais difícil que casar, meu To irmão. remain married today, it's so much harder than to get married Porque é confronto. because it's confrontational. Quantos casados nós temos aqui nessa How manhã, do you Jesus? marry? Bem-vindo ao confronto, meu irmão. Bem-vindo à guerra. Bem-vindo à luta. É luta, meu irmão. Welcome to the war, little Não é man. fácil. It's not easy. Eu sou casado há 13 anos. She's been married 13 years married. Vale por 26. It's like 26 years old. Não é ruim. It's like 26 years of É marriage. maravilhoso. It's not bad, it's Mas good. vale por 26. But it's today, it's Porque- statistics, it's kind of like 26 years being Porque married. eu vivo 24 horas. Because I live 24 hours. Quero ver agora, irmão. Grudado na magrela. Ooh, stuck with my beautiful skinny lady. Beautiful skin lady. Gostou dessa, né? Ou my bike, né? Magrela, né? No Brasil é bicicleta. In Brazil we call it bicycle. 24 horas colado na minha esposa. 24 hours stuck with my wife. Tem algum casal casado aqui há 10, 20, 30 anos que está grudado 24 horas por dia do seu cônjuge? Anybody here be married over 10 years, stuck with your wife 24/7? Ó, você não dá um beijinho na sua esposa de manhã e vai trabalhar 10 horas e volta depois para vê-lo. So a lot of times, some of you guys, Ai, que barato. Bebe água aí, filho. Se fosse na igreja, tá bebendo outra coisa agora. Não aqui. Tá vendo a onda, né, irmão? Vamos falar. "24 horas. 24 hours. Eu acordo com ela. I wake up with my Eu tomo lady. café com ela. And we eat breakfast every morning. Eu almoço com ela. We have lunch with her. Eu janto com ela. I have dinner with Eu her. já passei 9 horas no cabeleireiro. I spend 9 hours. God bless you. God bless you. Só os homens casados. Only, Misericórdia. yes, I cannot do that. Olhando pra ela fazendo o cabelo, irmão. And I spend 9 hours on the, what do you call it, cabeleireiro? Hairdresser, né? In the hairdresser, 9 hours with her. Eu tenho um ministério com ela. I have a ministry with her. Teve uma menina que escreveu assim no meu Instagram. There was a lady that sent a message on Instagram. Casal lindo. Beautiful couple. Cantam juntos. They sing together. Ministram juntos. They minister together. Esse casal não briga. Oh, they don't fight. Eu li aquilo 10 vezes, irmão. I read it 10 times. Quase que eu escrevi embaixo. I almost wrote something to her. Vem morar comigo pra você ver, querido. Come live with us so you can see what happens. Tem horas que o meu querubim não bate com o serafim dela. That sometimes my cherubim does not align with her cherubim. Eu costumo dizer que a minha esposa orou. Seraphim, sorry, seraphim. Seraphim, yeah. Seraphim. Oh, cherubim, seraphim. My cherubim with a seraphim. Não bate com o serafim dela. It does not go along with her Eu seraphim. costumo dizer que a minha esposa orou por um príncipe no cavalo branco. And so my wife, she prayed for a prince and a white horse. Veio o cavalo. And it came the horse, not the prince. Parece eu. Depois conversa. Depois de conversa. Ore por nós. Pray for us. 24 horas por dia. 24 hours a day. E tem diferença. And there's a difference. Teve uma irmãzinha que no processo. There was a lady in the process. Diga processo. In the process. Casamento é um processo, irmãos. Well, you know, marriage is a process. Ela falou assim pra mim, pastor, ore por mim. Pastor, pray for me. Eu estou orando por um homem I'm praying for a man há 20 for anos. 20 years. A mulher era bonita e rica. And she was rich and Tem beautiful. alguma coisa de errado nisso. There's something wrong here. Porque você não tem essas, né, esses dois. It's hard to have those two qualities Uma pessoa só. in one person. Ou ela é bonita e pobre, Either beautiful and poor, ou feia e rica. or either be Mas essas duas qualidades, bonita qualities. It's e hard. rica. And rich. Irmão, se você encontrar alguém assim, If you find somebody, casa hoje, get married em today. nome de In Jesus. the name of Jesus. E
E ela falou, não, mas eu estou à procura de um homem He said, perfeito. but I'm in the search of a perfect E man. eu fiquei preocupado com esse negócio. And I was worried about E that. eu perguntei para ela, defina a perfeição And para I said, mim. can you define perfection? Aí ela, o homem perfeito para mim Perfect man for me é um homem compatível. is a man that comes. E aí eu fiquei preocupado, And I was worried porque a palavra compatibilidade because the word no compatible dicionário quer dizer in the dictionary it says igual. it's the same. Ou seja, Comparable is the same. tudo que você gosta, Everything that you like, o outro também vai gostar. the other person likes too. E isso no casamento é no mínimo perigoso. And in the marriage, it's very dangerous. Eu falei para ela, cuidado com o que você está And I said, orando. be careful what you pray for, my Porque se friend. você ora para um homem compatível, Because if you pray for a comparable man, ele vai gostar de tudo que você he's gosta. gonna like everything you like. Você entende You isso? understand this? Eu vou explicar melhor para você. I'm gonna explain a little bit better for you. Você pode estar usando uma saia. You can be using. Uma saia de crente, né, irmão? Mais embaixo. Okay. You can be using a skirt. É isso. Not here, okay? Here. Only to go to the beach, right? Praia tudo bem. Tudo bem. Um pouquinho mais acima. Snowball here, okay? E ele gostar da saia e pedir emprestada no sábado. And maybe this husband, on Saturday nights, he asks, hey, can I use your skirt? Isso é um homem compatível. That's the man who's comparable. Isso é um homem igual. That's the man who's the same. Isso que Deus mandou falar para essa jovem. And what God told me to tell this lady, Eu não sei se confrontou ela, I didn't know if it confronted her, mas mexeu comigo. but it changed me. E eu fui para Deus. But I went to God. No meu processo de casamento, In the process of my life, que o mais difícil que casar é permanecer casado, meu the irmão. hardest part is to not to get married, Eu falei pra ele, in a marriage. Por que o Senhor fez uma só carne? I said, Lord, why did you make only one flesh? Aquilo que é incompatível. The things that is not comparable. Podia ser pai e filho, It could have been father and son, ou mãe e filha. or mother and daughter. Seria mais fácil. Would have been easier. Mas porque homem e mulher, But because it is man and uma woman, só carne. one flesh. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Let me tell you something this O morning. casamento não é uma chamada para pessoas compatíveis. Marriage is not a call for comparable people. O casamento é uma chamada para pessoas que estão dispostas Marriage is people who are willing a serem matriculadas na faculdade do perdão. to be forgiven. Porque se tem perdão, Because if there's forgiveness, tem diferença. there's difference. Se tem que ter perdão, If there's forgiveness, tem incompatibilidade. there's incompatibility. E eu perguntei para Deus, And Deus, ask God, por que eu sou incompatível àquilo que é uma só carne comigo? why not? Why am I different to the very person who's my wife? E ele me respondeu, And he answered. no processo do casamento, It's in the process of marriage. a incompatibilidade The difference between her and é a I, ferramenta que eu uso it is the tool that I use para lapidar o diamante to bruto. change the diamond inside of Tem me. algum diamante bruto, né, hoje aqui no Bola de Neve, meu Any irmão? diamond this morning to be made? Come on. Alguém que precisa de mudança? Anybody needs transformation? Alguém que precisa de crescimento espiritual? Anybody needs growth and transformation? A incompatibilidade é a ferramenta que Deus está usando Compatibility is the tool that is used no seu processo in the process para que você entenda o propósito. in order that you understand the Deixa eu te process. falar algo nessa manhã, querido. Let me tell you something this morning. Você é mulher casada, deixa eu ver você mulher casada. If you're married, a woman who's married this morning, Tem defeito no seu marido que vai morrer com ele. there are mistakes with your husband, he's gonna die with him. Não porque Deus não pode mudá-lo, Not because God cannot change him. é porque ele não deixa Deus fazer algo. It's because he does not allow the work in his life. A mudança genuína, The genuine transformation, ela se define muito mais no nosso relacionamento para com Deus it is defined in our relationship with God do que aquilo que Deus já quer fazer ou já fez na direção das nossas than what vidas. God already has done in our life. Você, homem de Deus, You, a man of God, tem defeitos na sua esposa que vão morrer com ela. there are mistakes in your wife that she's gonna die with it. Da mesma forma, não porque Deus não pode mudá-la, The same way that God cannot change her. mas é porque ela não abre a porta do It's coração. because she does not open her heart for A transformation. palavra diz que o carpinteiro bate na porta. The Bible says the carpenter knocks upon the E door. se nós abrirmos a porta We open the door e deixar que ele entre, and allow him to come in. a palavra diz que ele vai se assentar conosco. The Bible says that he's gonna sit with E us comunhão fala de mudança. and have communion with us. Comunhão fala de tratamento. And communion talks about transformation. Comunhão fala de relacionamento. Communion talks about
relationship. Então tem coisas na sua vida que só vai mudar se você abrir a porta para o So carpinteiro entrar. there are things that only you allow the carpenter to come in to change you. Mas eu oro a Deus e reclamava, murmurava para Deus. And then I murmur to God and complain to God. Deus, não aceito isso. God, I don't allow that. Muda esse defeito nela. Change her, Lord. Fala para ela fugir da aparência do mol. Let me change by the evil things that is in her. É do mall, né? O mall aqui é shopping, né? The mall, yeah, mall. É do mall, irmão. Not to get into the mall. The mall, what he's trying to say is the Porque, mall. né? No, the woman Hoje em loves the dia, mall. quando eu conheci a América, o mall que eu não quero, esse eu vivia. É. E assim vai, mas piadas à Não faz parte. sentido, mas tudo bem. E não faz Em sentido, mas tudo português. bem. Mas gostoso. O brasileiro dá risada. Deus, muda esse defeito nela. See, Lord, change this mistakes in her. Não o defeito do shopping, Not the defect of the mall. mas os defeitos que me incomodam. The mistakes that makes me mad. Tem muito defeito no seu cônjuge que incomoda você. There's a lot of mistakes in your marriage that bothers you. Passam 10, 20, 30 anos e aquele defeito está ali incomodando você. Then it spends 20, 30 years, this still makes you uncomfortable. O que você não sabe é que esse defeito ele não está ali para te incomodar. What the defect that the mistake that is in him or her, Mas what you ele don't é know, um processo. it is in her because of a process. Está preparado, irmão? Are you ready, brother? Sabe o que Deus falou You comigo? know what God told me? O defeito que você ora para eu mudar nela, The mistake that you pray to change in her, eu uso para mudar você. I used to change you. O defeito que você ora para eu mudar nela, The mistake that you pray in order to change her, eu estou usando para mudar você. I'm using to change in you. Porque o quanto você aguentar o defeito dela, Because the more you remain and accept that mistake, o mais você revela do meu espírito em você, the more reveals that in the spirit in me, que é a esperança, which is the hope, que é da mudança genuína which is the change, the genuine na sua transformation esposa in your wife e em você. and in you. Quando você permanece no processo, When you remain in the process, você se torna apto para receber o propósito. you become ready to receive the E process. muito mais do que você permanecer And more than anything else, to remain no processo, in the process, é você permanecer na sua vitória. it is to remain É você permanecer querendo naquilo que Deus tem para você nessa manhã. remain to whatever God has Permaneça for you. casado, Remain permaneça na sua igreja, permaneça firmado sobre a rocha. Se você permanecer fiel, aquele que é fiel vai permanecer em você. The one who's faithful is going to remain in Você you. pode aplaudir ele nessa manhã. Eu quero terminar. João capítulo 15, versículo 4. John 15, Para você ter um respaldo John 15, da palavra permanecer. in order for you to understand the word to remain. Eu vou ler só a primeira frase desse versículo I'm que é just going to maravilhoso. read the first phrase of this verse, which is wonderful. Ele diz: se você permanecer em mim, If you remain in me, eu permanecerei em vós. and I will remain in you. Vou repetir. Se você ou se permanecerem em mim, If you remain in me, eu permanecerei em I vós. will remain in you. Detalhe que essa frase é uma frase condicional. The secret of this verse that this phrase is unconditional. Existe um preço a ser pago para que ele permaneça em nós. It's conditional. There's a price to be paid in order for us to É stay. se você decidir permanecer. If you remain, if you decide to remain, E permanecer em tempo de paz, and to remain, it is a time of peace, mas principalmente em tempo de guerra. and also in the time of war. É fácil você permanecer casado na lua de mel. It is easy to remain faithful it's easy to remain faithful in a honeymoon, Mas o mais difícil é você permanecer no dia a dia. but it is harder to remain day by day. É quando você volta para a sua realidade. It's when you go back to your reality. É quando você enfrenta os gigantes que se levantam contra o seu casamento. It's when you battle that giant that goes against you. É quando você permanece na igreja, It's when you remain in the church, no seu processo, in your process, independente do despite confronto que Deus está trazendo para você the nessa manhã. confront that God is bringing you this morning. Nessa manhã, This morning, o que Deus pede para mim e para você what God asks of us, é simplesmente permaneça na paz e na guerra. it is to simply remain in peace in the war. Permaneça no deserto ou em Canaã. It's to remain in the desert or in Canaan, Mas permaneça em mim. but remain in me.
Porque se você permanecer em mim, Because if you remain in me, eu permanecerei em I você. remain in you. E quando Deus permanece em você, And when querido, God remains in you, as promessas de the Deus promises of God, começam a acontecer they begin to happen em sua completude. in His Você accomplishment. crê Do nisso? you believe that this morning? Você crê nisso nessa Do you manhã? believe this morning? Fique de pé no seu lugar em nome Stand de up this Jesus. morning with me. Vamos adorá-lo aí. We're going to worship Him this morning. Eu não sei qual é o processo da sua vida I nessa don't know manhã. which is the process of your life this morning. Eu não sei qual é a dificuldade hoje. I don't know what your difficulty may be. É no seu matrimônio, é no seu It ministério. is in your marriage, it is in your ministry. Eu não sei qual é o processo que você tem passado. I don't know the process that you've been going through. Eu não sei o tamanho da sua guerra. I don't know the size of your battle. Mas eu sei o tamanho do nosso Deus. But I know the size of our God. A palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. The Bible says, "Who dwells within me is greater than the one who's in the world." A palavra diz que Cristo em nós é a esperança It da says, sua the glória. Bible says that the Christ in me is the hope of glory. Quero que você entenda que no seu processo I want you to understand that in your você não process, está sozinho. you're not alone. O Espírito Santo está com você. The Holy Spirit is with you. No seu processo In your process, você não está morrendo. you're not dying. Você está esperando You're hoping o crescimento que Deus tem para dar the great work of God is wants na to do direção da sua vida. for the direction of your life. Nessa manhã, querido, This morning, my friend, não abra mão do seu processo. don't give up your process. Permaneça fiel. Remain faithful. E no final do processo, And at the end of the process, tudo estará consumado. everything will be E finished. você receberá And you will receive as promessas the promises de Deus of God em sua completude, in your accomplishment pela graça, by the grace na direção da sua vida. in the direction of your life. Feche seus olhos. Close your eyes this morning. Coloque a mão aí no enganoso nessa manhã. Place your heart, place your hand in your heart. The one who's a deceiver, Vamos adorar. the one who deceives. Let's pray. Worthy of every song.